O Evangelho é algo assim tremendo, é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo que para algumas pessoas é algo sublime, maravilhoso, tremendo, para outras pessoas o Evangelho é algo que é ridículo, que ofende as pessoas, né? E eu queria compartilhar com vocês, talvez o vídeo fique um pouco extenso, mas queria compartilhar com vocês essa questão do Evangelho para a gente poder refletir um pouco. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele fala sobre essa questão, que o apóstolo Paulo dizendo para a igreja: pois não me envergonho do Evangelho. Então ele fala que ele não se envergonha do Evangelho. E aí ele diz a razão porque ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para que todo aquele que crer nele, né, em Cristo Jesus. Então o Evangelho tem essa questão, para algumas pessoas ele ofende, mas também é algo assim sublime e maravilhoso. Compartilhar um pouco desse livro que eu já falei, do Tim Keller, que ele fala o seguinte, né, ele começa perguntando: ansioso no sentido de desejoso ou envergonhado? O Evangelho nos insulta de verdade ao dizer que nossa salvação é gratuita e imerecida. Ela nos ensina que somos fracassos espirituais tão grande que o único modo de ganharmos a salvação é ela sendo um dom completo. Isso ofende as pessoas morais e religiosas que pensam que sua decência lhes dá alguma vantagem sobre gente menos moral. Ele continua também dizendo: o Evangelho, ao nos dizer que tentar ser moralmente correto e espiritual não basta, insiste que ninguém que é moral e correto será salvo, apenas os que vão a Deus por meio de Jesus. E aí ele continua falando sobre isso, e aí interessante também que nesse livro de David Platt, Contra a Cultura, ele também fala, David Platt, sobre aqui, ó, chegar a ofensa, né, eterna. E aí ele fala o seguinte, eu achei interessante isso. Tudo o que vimos no Evangelho até agora não desfruta de muita popularidade. A simples ideia de que Deus se tornou homem é estranha a um contingente enorme de pessoas mundo afora. Mais de 1 bilhão de muçulmanos acredita que Deus jamais se rebaixaria tornando-se homem. Centenas de milhões de outras pessoas acham absurda a ideia de que um homem possa ser divino. Ele continua: mas a ofensa do Evangelho vai mais longe ainda. Ela afirma que Deus não só se tornou homem, mas que esse Deus homem foi crucificado. Isso é tolice para o homem contemporâneo. Ele vai dar um exemplo. E olha só, interessante. Imagine pegar um homem bem-sucedido, bem vestido, com um bom emprego, uma bela casa, um carro sofisticado, uma mulher que prospera graças à sua independência, e levar ambos a um lixão onde há um homem nu, preso com pregos a um tronco coberto de sangue, e dizer a eles: esse é o seu Deus. Eles iriam rir de você, talvez sentisse pena do homem e muito provavelmente seguiriam em frente com a própria vida. Todavia, a ofensa do Evangelho chega ao seu ponto máximo quando você lhes diz que seu destino eterno depende de crerem ou não, que o homem pendurado na cruz é o seu Deus, o Senhor, juiz, salvador e rei de toda a criação. Logo que disser: se vocês o seguirem, terão a vida eterna, caso contrário, irão para o inferno eterno, você ultrapassou uma linha de muita controvérsia na cultura contemporânea e também na igreja de hoje.
E aí, continuando, o Evangelho afirma que a forma de você e eu respondermos Jesus coloca o risco nossa eternidade. Já falei um pouquinho sobre isso no livro Peso da Glória, essas duas possibilidades. E aí ele fala um pouquinho mais abaixo sobre essa realidade gloriosa de ir para o céu, para aqueles que confiam em Jesus, e você tem uma realidade terrível, né, que no caso seria ir para o inferno, para os que dão as costas para Jesus. E aí a gente caminha sobre essa questão. Paulo falando que ele não sentia vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Mas, indubitavelmente, o Evangelho ele traz insulto, ele traz ofensa, mesmo a gente talvez procurando não ofender, mas de alguma certa forma ele vai ser escândalo para algumas pessoas, para as pessoas que não compreenderam ainda a mensagem do Evangelho. E nesse caso eu queria te encorajar a entender a mensagem central do Evangelho, o porquê Deus veio ao mundo. E eu sei que isso é estranho, mas à medida que a gente para pensar e começa a querer compreender isso, isso cada vez mais vai se tornando glorioso para a gente. E é muito interessante, voltando ao livro de Tim Keller, que ele fala que precisamos lembrar de que ele é o poder de Deus, de que revela a justiça de Deus. Já falei, vou falar também um pouco em outro vídeo sobre o que é ser justo, né? Eu já falei sobre um pouquinho da justiça e o modo pelo qual recebemos justiça. Isso aí ele fala, isso é o que basicamente reverte nossa atitude em relação ao comportamento do Evangelho. Ou seja, nossa atitude de comportamento de recusar o Evangelho ou virar as costas. Quando a gente se dá conta disso, do que o Evangelho ele revela a justiça de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus, essa questão que traz zombaria começa a ser revertida. E aí ele fala interessante, o oposto de se envergonhar não é se dispor, ou seja, não é estou aqui, né, falando ou, né, servindo, quer dizer, né, se dispor. E aí ele coloca, mas sim o oposto é desejar ardentemente. Então o oposto de sentir vergonha é de querer demais o Evangelho, arder com fogo, esse desejo, ter essa paixão pelo que Cristo fez. E aí, continuando, ele fala, ficamos tão ávidos quando conhecemos a verdade, e essa verdade do Evangelho, né, gera esse despertamento, maravilha e o poder do Evangelho em tamanha profundidade que o proclamamos. Então é isso que eu tenho procurado pela graça e misericórdia de Deus, mesmo também com as minhas limitações, proclamar isso, proclamar essa verdade de Cristo, assim como talvez você, que é cristão ou não cristão, eu tenho procurado entender melhor a grandeza e a dimensão do Evangelho, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele possa também trazer um despertamento ao seu coração para entender a verdade do Evangelho.